Êxodo capítulo 5. Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. E disse Faraó: Quem é o Senhor, para que eu obedeça à sua voz, para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, rogamos-te, 3 dias de jornada para o deserto, e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com peste ou com a espada. E o rei do Egito lhes disse: Por que vós, Moisés e Arão, impedis o povo de trabalhar? Ide as vossas cargas. E Faraó disse: Eis que o povo da terra agora é muito, e vós os fazeis descansar de suas cargas. E no mesmo dia, Faraó ordenou aos capatazes do povo e aos seus oficiais, dizendo: Já não dareis ao povo a palha para fazer tijolos, como até agora, que eles mesmos vão e ajuntem palha para si. E a conta dos tijolos que faziam até agora, esta poreis sobre eles. Não diminuireis coisa alguma. Pois eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: Deixa-nos ir e sacrificar ao nosso Deus. Que mais trabalho seja colocado sobre os homens, para que neles se ocupem, e não considerem palavras vãs. E saíram os capatazes do povo e os seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha, ide vós mesmos, ajuntai a palha onde a achardes, mas nada de vosso trabalho será diminuído. Assim o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho em vez de palha. E os capatazes os apressavam, dizendo: Cumpri vossos trabalhos, vossas tarefas diárias, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os capatazes de Faraó haviam posto sobre eles, e reclamavam: Por que não cumpristes vossa tarefa de fazer tijolos ontem e hoje, como até agora? Então os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim os teus servos? Não se dá palha a teus servos, e eles nos dizem: Fazei tijolos. E eis que os teus servos são açoitados, mas a culpa está em teu próprio povo. Mas ele disse: Vós estáis ociosos, por isso dizeis: Deixa-nos ir e fazer sacrifício para o Senhor. Portanto, agora, ide e trabalhai, porque não se vos dará palha, porém cumprireis a conta dos tijolos. E os oficiais dos filhos de Israel notaram que eles estavam em uma má situação, depois que foi dito: Não diminuireis coisa alguma dos tijolos da vossa tarefa diária. E encontraram Moisés e Arão, que estavam no caminho, quando vinham de Faraó. E disseram a eles: O Senhor olhe para vós e julgue, porquanto fizestes que o nosso cheiro fosse abominável aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos, colocando-lhes nas mãos uma espada para nos matar. E Moisés voltou ao Senhor e disse: Senhor, por que trataste tão mal a este povo? Por que é que me enviaste? Porque desde que fui a Faraó para falar em teu nome, ele fez mal a este povo, e tu também não livraste teu povo. Capítulo 6. Deus promete livrar os israelitas. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará de sua terra. E Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não fui conhecido a eles. E também estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações em que eram estrangeiros. E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me do meu pacto. Por isso dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tira de debaixo das cargas dos egípcios.
E eu vos trarei para a terra a qual eu estendi minha mão para dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vos-la darei por herança. Eu sou o Senhor. E assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe ouviram, por causa da angústia de espírito e por causa da cruel servidão. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Entra, dize a Faraó, rei do Egito, que ele deixe os filhos de Israel sair da sua terra. E falou Moisés diante do Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me ouviram. Como então Faraó me ouvirá, que sou de lábios incircuncisos? E o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Hezron e Carme. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemeuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filha de uma mulher cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo suas gerações: Gersom, e Coate, e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gersom, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por esposa a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e Moisés, e os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, e Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, e Eusafã, e Citri. E a Arão tomou para si Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naação, e ela gerou-lhe Nadab, e Abiú, e Eleazar, e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, e Eucana, e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são aqueles que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel do Egito. Estes são Arão e Moisés. E aconteceu no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te disser. E Moisés disse diante do Senhor: Eis que eu sou de lábios incircuncisos, e como Faraó me ouvirá? Capítulo 7. E o Senhor disse a Moisés: Vê, fiz-te por um Deus a Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenei, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que ele envie os filhos de Israel para fora da sua terra. E eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu colocarei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito por grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Mostrai vós um milagre, então dirás a Arão: Toma o teu cajado, lança-o diante do Faraó, e ele se tornará em serpente. E Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Arão lançou o seu cajado diante de Faraó e diante de seus servos, e ele se tornou em serpente.
Então Faraó também chamou seus homens sábios e feiticeiros, e os magos do Egito também fizeram de maneira semelhante com seus encantamentos. Portanto, cada homem lançou o seu cajado, e eles se tornaram em serpentes. Mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. E o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, ele se recusa a deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, e tu estarás à beira do rio diante dele. E levarás na tua mão o cajado que se tornou em serpente. E dirás a ele: O Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti, dizendo: Deixa o meu povo ir para que me sirva no deserto, e eis que até agora tu não ouviste. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com o cajado que está em minha mão as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios detestarão beber a água do rio. E o Senhor falou a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu cajado, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre seus tanques, e sobre todos os ajuntamentos de águas, para que se tornem em sangue, e para que haja sangue em toda a terra do Egito, tanto em vasilhas de madeira, quanto em vasilhas de pedra. E Moisés e Arão assim fizeram, conforme o Senhor ordenou. E ele ergueu o cajado, e feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e à vista de seus servos. E todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. E os magos do Egito fizeram assim com seus encantamentos, e o coração de Faraó foi endurecido, ele também não os ouviu, como o Senhor havia dito. E Faraó se voltou, e entrou em sua casa, nem pôs nisso seu coração. E todos os egípcios cavaram em torno do rio para beberem água, pois não podiam beber da água do rio. E se cumpriram 7 dias depois que o Senhor havia ferido o rio.